A túnica brilhava ao vento, cores que ninguém mais ousava vestir naquele vale de pedras e olhares. Era mais que um pedaço de tecido, era um emblema, um sinal. Quando José caminhava pelos campos, a luz do sol parecia brincar nas franjas, e os outros rapazes o viram distinto, não apenas pela roupa, mas por algo nos olhos dele, sonhos que não se calavam, sonhos que lhe vinham noite após noite, como visitas insistentes de um futuro que pedia voz. Em um deles, feixes de trigo inclinavam-se perante o seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas curvavam-se ante ele. Ele contava aquilo ao pai com simplicidade e reverência, como quem tenta nomear um chamado. Jacó ouviu e amou-o com ternura mais intensa. Os irmãos ouviram e a afeição virou pontada. O campo respirava tensão. Olhares se tornaram lâminas veladas. Palavras gentis se tornaram ar remexido, úmido de inveja. Por que lhe dizes tais coisas? Murmuravam uns aos outros. O sonho que deveria ter sido uma promessa virou estopim. O que deveria ter aproximado José de sua família começou a afastá-lo. Eles disseram que ele queria ser rei, que queria usurpar honra. O que os gelou foi menos a verdade do sonho do que o espelho que José lhes pôs diante. A possibilidade de que Deus pudesse escolher diferente do que eles esperavam. Foi uma manhã quente quando o circuito do ciúme se fechou. Um grupo de homens saiu ao encontro do jovem sonhador. O toque rápido, a túnica arrancada, as mãos que o empurraram para dentro do poço, tudo ocorreu como se a paisagem tivesse se transformado em um teatro de sombra. O poço era fundo, escuro, cheirando a 1000 incertezas. O pano colorido que o cobria foi apresentado como prova de um crime inventado. A narrativa fabricada sobre sua morte chegou como faísca para incendiar a casa de Jacó. Não foi preciso muito para que a decisão mais cruel se consumasse. Alguns falaram em morte, outros em solução menos sangrenta. E assim, por prata em punhos, por negócios e por interesse, José foi vendido. Eles o despacharam para longe. Ele partiu em uma caravana, rumo ao Egito, sem imaginar que aquela separação era o primeiro trecho de uma jornada que o levaria do poço ao palácio. Se esta história toca seu coração e você gosta de ouvir essas narrativas que lembram a mão invisível de Deus na vida das pessoas, inscreva-se e acompanhe a série de histórias bíblicas aqui do canal. A viagem para o Egito atravessou desertos de vento e cidades de mercadores. O jovem que havia sonhado sobre tronos virou mercadoria para homens que não concebessem sonhos como mensageiros divinos. No entanto, a providência costuma trabalhar discretamente. Em solo estrangeiro, José foi comprado por Potifar, um oficial de confiança no palácio de Faraó. Ali, longe da casa e do nome, ele começou a construir outra parte de si, não por ambição, mas por fidelidade ao ofício e ao Deus que não o abandonara. A casa de Potifar era uma pequena corte de ordens e rotinas. José, ainda sonhador, mostrou-se diligente, aprendeu a língua, aprendeu o cuidado das tarefas, foi confiando e conquistando. Era um homem que não se encolhia ante a responsabilidade. Trabalhou com mãos firmes e com o coração leve, porque sabia que o caráter se revela no que se faz quando ninguém observa. E Potifar notou. Deu-lhe confiança, delegou-lhe o comando da casa e a prosperidade que vinha do trabalho se fez visível. Tudo parecia apontar para um caminho de restauração. Mas a vida, muitas vezes, não se deixa resumir por um único triunfo. Na casa havia olhos que acompanhavam cada passo de José. A esposa de Potifar olhava com desejo, misturado com frustração e ambição. Ela tentou atraí-lo, ofereceu o que não devia oferecer, insinuou o que não devia insinuar. José resistiu. Não se tratou de um gesto de orgulho, mas de uma escolha coletiva de integridade. Ele sabia quem era e a quem prestava contas. Ao negar-lhe, deixou claro que não se curvaria diante da tentação que dilui o caráter com palavras bonitas. A recusa, porém, acendeu a ira da mulher. Quando foi rejeitada, inventou um sinal que parecia provar seu relato. Levou a túnica de José como se fosse sua testemunha. A acusação veio como uma pedra lançada na água, formando círculos que se alargaram até tocar o fundo de uma injustiça. Potifar, entristecido e sem tempo para ouvir o silêncio dos símbolos, confiou na aparência e prendeu José. O servo fiel que havia prosperado sob responsabilidade foi agora destituído e lançado no cárcere.
um lugar onde o mundo exterior se reduz a paredes e memórias. A prisão era fria, feita de ecos e do som de passos que não diziam o nome dos inocentes. Ali, em celas onde o dia era medida por poucas luzes, José manteve a fé. Não foi uma fé teatral, mas uma confiança teimosa em que Deus não o abandonara. O caráter forjado no trabalho cotidiano e nas pequenas decisões continuou a ganhar corpo naquele espaço de silêncio. Ele não se permitiu a amargura que poderia ter florescido. Ao contrário, ganhou o respeito dos guardas e tornou-se uma presença de ordem e de discernimento entre os presos. O cárcere também recebeu 2 homens que mudariam o rumo de sua vida, o copeiro e o padeiro do palácio. Eles vieram com sonhos que os perturbavam, imagens que se recusavam a se dissipar na manhã. José, agora conhecido por sua integridade e por uma tranquila autoridade, ofereceu-se a interpretar. Com humildade, disse que o entendimento não era dele, mas que Deus poderia dar a interpretação. Aos 2 trouxe respostas, promessas para o copeiro, juízo para o padeiro. Suas palavras se cumpriram como se cada afirmação fosse uma semente plantada em solo certo. O copeiro viu sua sorte restaurada. O padeiro, tragicamente, encontrou fim conforme o sonho indicara. Mas mesmo a precisão de sua interpretação não foi um passaporte imediato para a liberdade. O copeiro foi restituído, ocupou seu lugar ao lado do rei, mas por algum motivo deixou de mencionar José. Os meses passaram. O deserto do esquecimento é frio, mesmo quando se serviu a justiça. José permaneceu na prisão, mantendo a fé, esperando o momento em que o fio do seu relato encontraria novamente a trama do destino. A composição de paciência e fidelidade que ele continuava a tecer nas circunstâncias mais duras acabaria por ser o registro que o mundo reconheceria um dia. Houve, então, noites em que o próprio faraó foi perturbado por sonhos que nenhum sábio do seu reino lograva explicar. Animais e estábulos, secas e farturas, imagens que vinham como avisos sem legenda. O copeiro, lembrando-se finalmente, falou do homem na prisão que havia interpretado seus sonhos. Faraó mandou chamar. José foi trazido diante do trono, nuançado de humildade e com a coragem serena de quem sabe que o dom não é ponte para o orgulho, mas um instrumento para servir. Ele ouviu os sonhos, buscou a fonte do entendimento e declarou aquilo que o coração havia guardado como orientação. Haveria 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. A solução que propôs não foi apenas previsão, mas plano: estocar grãos, administrar sabiamente, preparar o povo para a adversidade que viria. Quando José falou, deixou claro que não era sua sabedoria que traduzia os símbolos, mas a sabedoria que lhe fora concedida por Deus. Não tomou o crédito, apontou para a fonte. Faraó, vendo nele um administrador capaz, confiou-lhe não apenas palavras, mas poder. A promoção foi solene: anel real, linho fino, carruagem e autoridade. O servo que havia sido vendido, o prisioneiro esquecido, agora tornou-se administrador de toda a terra do Egito. Não foi sorte, foi providência, uma conjunção entre a fidelidade de José e a ação de Deus, que abria portas que os homens haviam fechado. Nos anos de fartura, José trabalhou como gestor prudente. Armazéns enchiam-se de trigo. O Egito, sob sua administração, preparou-se para o inverno da fome que viria. E então a fome chegou, estendendo-se além das fronteiras do Egito, tocando Canaã, onde Jacó vivia. A necessidade levou os irmãos de José a buscar alimento em terras estrangeiras. Eles foram ao Egito sem imaginar que estavam diante do próprio irmão que um dia chamaram de sonhador. O encontro foi carregado de ironia dramática. Eles o reconheceram, mas ele não se fez reconhecer de imediato. José observou-os, como alguém que leu páginas antigas de sua própria história, escritas por mãos que agora tremiam. Começou então um jogo de identidades, provações e memórias. Ele os tratou como estrangeiros à procura de provisão. Fez-lhes perguntas, colocou-os à prova, descobriu a condição de seus corações. Havia contrição em alguns, dissimulação em outros, medo em todos. José, lembrando-se do passado e conhecendo o presente, não se apressou em expor. Guardou um segredo que o próprio coração não queria manter guardado por muito tempo. Pediu que trouxessem Benjamim, o irmão mais novo, e quando o jovem apareceu, o brilho nos olhos de José foi quase insuportável.
O amor que vivera enterrado por anos emergiu em gestos que nenhum decreto poderia calar. A câmera do destino aproximou-se do ponto de maior tensão, quando José mandou plantar um cálice na bagagem de Benjamim e o acusou de furto. O grito por justiça ecoou e o coração de Jacó tremeu longe, sem saber que a sala de audiência no palácio estava prestes a se transformar em altar de reconciliação. Judá, que havia sido voz de quem propusera a venda anos antes, agora assumiu um papel diferente. Ofereceu-se para tomar o lugar do jovem, disposto a permanecer prisioneiro em troca da liberdade de Benjamim. Ao ouvir essa oferta, à medida que as palavras saíam do peito de Judá, José não suportou mais. A cortina que ele vinha puxando por tanto tempo cedeu. Ele se revelou numa explosão de emoção, lágrimas, vozes e abraços que desfizeram anos de silêncio. José não falou com ira, falou com uma convicção que ressoava de uma fé forjada no poço e no cárcere. Declarou que, embora os homens tivessem intentado contra ele, Deus havia usado aquilo para um bem maior: preservar vidas durante a fome, preparar um caminho para sua família, cumprir um propósito que atravessava a dor. Não justificou o pecado dos irmãos, mas perdoou-os. Seu perdão foi também liderança. Ele escolheu restaurar, trazer sua família e não humilhar quem o havia humilhado. A reconciliação foi pública e devota. A dor transformou-se em alimento para a cura. A notícia chegou a Jacó como um trovão que trazia sol. Quando ele soube que José vivia e que a família deveria partir, o velho homem recuperou forças como se a esperança fosse água que corrói o pó da velhice. Carregando seus pertences, a família se mudou para a terra de Gósen, onde poderiam viver sob a proteção de José, crescer e multiplicar-se. O reencontro pai e filho foi de lágrimas e de palavras pequenas que carregavam o peso de todo o passado. O abraço de Jacó em José foi a metáfora final, a restauração do nome, do afeto, do destino. A narrativa não termina com um final de contos de fadas onde todo sofrimento é esquecido. Há consequências, há memórias e há um povo que aprendeu a depender do pão e da bondade. Mas a trajetória que levou José do poço ao palácio ensina algo profundo sobre a forma como Deus trabalha. Muitas vezes, o caminho para a posição de influência passa por provas que nos lapidam. Muitas vezes, a providência opera nos bastidores, virando maldade em instrumento de salvação. José não recebeu tudo por mérito humano. Recebeu responsabilidade porque permaneceu íntegro, porque confiou que sua fidelidade tinha fim, mesmo sem ver logo o início da recompensa. Há na história um apelo persistente para quem a ouve hoje: viver com integridade nas pequenas decisões, sustentar a fé quando as portas se fecham, buscar a sabedoria que vem de Deus e usá-la para o bem comum. Perdoar quando se é ferido não é esquecer a dor, mas escolher não ser preso por ela. Liderar com perdão é liderar com futuro em vista. A vida de José é convite para enxergar a adversidade não como punição eterna, mas como oficina, onde o caráter é moldado e onde propósitos maiores podem nascer. Ao olhar para José, não vemos um herói sem falhas, mas um homem que, em cada etapa, respondeu com fé, com trabalho e com um firme sentido de quem o guiava. Vemos também uma verdade teológica sutil: a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana, ela a orienta. José foi fiel, trabalhou, resistiu à tentação, interpretou sonhos e administrou recursos. Ao mesmo tempo, sua ascensão foi dom que lhe fora confiado desde a providência divina. Essa tensão entre ação humana e graça divina é o que torna a história tão atual e tão consoladora. Quando refletimos sobre o percurso do poço ao palácio, lembramos que cada um de nós carrega túnicas, símbolos de dons e identidades, e que nem sempre o mundo reconhecerá essas cores. Às vezes somos lançados em poços de angústia, às vezes somos acusados injustamente, mas a fidelidade no silêncio, a integridade diante da tentação e a coragem de perdoar têm o poder de escrever um novo capítulo. Não há garantia de sucesso automático, nem promessa que torne sofrimento agradável. Há, porém, a certeza de que, nas mãos de Deus, histórias de dor podem ser redirecionadas para a preservação e para o bem. A saga de José culmina em uma imagem que atravessa séculos. O homem que um dia foi desprezado, agora sustenta e alimenta muitos. O palácio que o acolhe não é apenas trono e riqueza, mas um lugar de administração justa para o sustento de vidas.
O perdão que ele oferece aos irmãos restaura uma família e salva um povo. Essa é a sintonia final entre propósitos divinos e decisões humanas, uma promessa de que o caminho, por mais tortuoso, pode levar a um desfecho que serve a um bem maior. Que a história de José inspire confiança na providência, coragem para resistir à tentação, paciência nas prisões da vida e generosidade para perdoar. Se uma palavra fica, não permita que o poço apague sua dignidade, nem que o palácio te faça esquecer de onde veio. Caminhe com integridade, porque Deus age onde a fidelidade persiste. Se essa narrativa tocou você, compartilhe nos comentários qual lição mais lhe falou ao coração. Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias que aquecem a fé e ajudam a ver a mão de Deus em caminhos inesperados. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre esperança, perdão e providência.